Em agosto de 2011, Fairfield, Ohio, era o lar de Caitlin Markham, uma jovem de 21 anos descrita por todos como uma luz vibrante. Estudante de arte gráfica e prestes a completar 22 anos, Caitlin tinha uma personalidade excêntrica e adorável, muitas vezes vista com pincéis no cabelo e um sorriso contagiante. Ela estava noiva de seu namorado de longa data, John Carter, com quem planejava se mudar para o Colorado em breve. A vida parecia promissora e meticulosamente planejada para essa jovem pragmática, que jamais deixava seu cachorro ou seus pertences para trás sem aviso. No entanto, na calada da noite de um verão quente, o silêncio tomou conta de seu apartamento. O que parecia ser apenas mais uma noite tranquila de estudos, transformou-se em um mistério de 12 anos que desafiaria a lógica, dividiria uma comunidade e revelaria que, às vezes, os segredos mais sombrios estão escondidos nas palavras não ditas e nos diários esquecidos daqueles em quem mais confiamos. Era a noite de 13 de agosto de 2011, um sábado quente de verão em Fairfield, Ohio. Caitlin Markham, uma jovem estudante de arte de 21 anos, estava em seu apartamento na Dorchester Drive, acompanhada de seu noivo, John Carter, e de um amigo próximo do casal. O ambiente, que deveria ser de descontração, carregava uma tensão silenciosa e palpável. O amigo, que visitava o casal naquela noite, relatou posteriormente às autoridades que Caitlin não se comportava com sua habitual vivacidade. Em vez de sorrir e conversar, ela permanecia sentada no sofá, focada em seu computador portátil, trabalhando em tarefas escolares e demonstrando um comportamento estranhamente reservado e distante, como se algo a incomodasse profundamente. Por volta das 22h45, esse amigo se despediu e foi embora, deixando o casal sozinho na residência. A cronologia dos eventos subsequentes tornou-se o ponto central de um mistério perturbador. John Carter afirmou ter deixado o apartamento de Caitlin algum tempo depois, alegando ter retornado para a casa de sua mãe na madrugada. No entanto, os registros digitais contariam uma história abrupta. O celular de Caitlin, um dispositivo do qual ela raramente se separava, cessou todas as atividades exatamente à 00:06 do dia 14 de agosto. O aparelho foi desligado ou ficou sem bateria naquele minuto exato e nunca mais voltou a emitir sinal. John, por sua vez, comportou-se de maneira errática no dia seguinte. Ele acordou tarde, foi para o seu turno de trabalho em uma pizzaria e apenas às 20 horas decidiu acionar as autoridades. A gravação de sua chamada para o serviço de emergência revelou uma hesitação suspeita e calculada. Ele iniciou o contato dizendo: "Eu sei que não se deve reportar uma pessoa desaparecida antes de 24 horas. Uma frase que soou estranha para os despachantes, dada a gravidade da situação. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram um cenário que contradizia qualquer teoria de partida voluntária. O carro de Caitlin estava estacionado na entrada. Sua bolsa com documentos e chaves permanecia dentro de casa, e seu amado cachorro, Murphy, estava trancado dentro do quarto ou vagando sozinho, algo impensável para a jovem que tratava o animal como um filho. Caitlin, descrita por todos como uma luz vibrante e uma artista talentosa, prestes a completar 22 anos, jamais deixaria seus pertences e seu animal para trás sem aviso prévio. Ela era uma estudante dedicada do Instituto de Arte de Ohio e trabalhava em uma loja de noivas, construindo meticulosamente seu futuro. No entanto, por trás da fachada de um noivado feliz, fissuras profundas começavam a aparecer, revelando um contexto de vida muito mais complexo do que a imagem pública sugeria. Embora o casal planejasse uma mudança para o Colorado após a graduação de Caitlin, amigos íntimos revelaram que ela se sentia presa naquele relacionamento há pelo menos 6 meses. Relatos indicavam que ela estava infeliz com o estilo de vida de John, incomodada com seu uso frequente de drogas e desconfortável com suas exigências sexuais e consumo de pornografia. A pressão para a mudança interestadual parecia vir mais de John e de sua mãe
do que da própria Caitlin. Um episódio revelador ocorreu em 20 de julho, semanas antes do desaparecimento, em uma cooperativa de crédito local. O gerente da agência testemunhou um momento constrangedor quando a mãe de John, ao tentar ajudar com um cartão de crédito, brincou dizendo que só assinaria se Caitlin levasse seu filho para o Colorado. A jovem não riu. Em vez disso, permaneceu sóbria e séria, indicando que seus planos futuros talvez não estivessem tão alinhados com os desejos da família de seu noivo. Com o desaparecimento oficializado, a comunidade de Fairfield mobilizou-se em buscas massivas. A organização Texas EquiSearch juntou-se a voluntários locais para vasculhar florestas, parques e riachos nas redondezas, mas nenhuma pista física da jovem foi encontrada naqueles primeiros dias. A atenção da investigação policial, inevitavelmente, voltou-se para a última pessoa a vê-la viva. Durante as entrevistas iniciais, os detetives notaram imediatamente marcas físicas suspeitas em John Carter. Havia arranhões visíveis em seu pescoço. Quando questionado sobre a origem dos ferimentos, ele ofereceu explicações inconsistentes, alegando inicialmente ter se cortado com um barbeador elétrico, para depois mudar sua versão e dizer que simplesmente não se lembrava de como aquilo havia acontecido. Além das marcas físicas, o comportamento verbal de John começou a levantar bandeiras vermelhas para a polícia e para os amigos da vítima. Apenas alguns dias após o sumiço, enquanto a família de Caitlin ainda buscava desesperadamente por ela, com esperanças de encontrá-la viva, John já se referia à noiva no tempo passado, utilizando termos como ela era, em vez de ela é. Essa aceitação prematura de sua ausência permanente contrastava violentamente com a angústia ativa dos pais da jovem. Para aprofundar as suspeitas, John concordou em passar por testes de polígrafo, ainda em 2011, e repetidas vezes nos anos seguintes. Os resultados foram consistentemente desfavoráveis. Os examinadores notaram decepção em suas respostas, especialmente quando lhe perguntavam se ele sabia onde Caitlin estava ou o que havia acontecido com ela. A cronologia daquela madrugada fatídica também foi desafiada por testemunhas oculares que a polícia inicialmente teve dificuldade em encaixar no quebra-cabeça. 2 adolescentes que haviam escapado de casa na noite do crime relataram ter visto veículos saindo da direção da casa de Caitlin por volta das 2 horas da manhã. Eles descreveram um Ford Focus vermelho, modelo idêntico ao carro de John, acompanhado por outro veículo sedã escuro, movendo-se com os faróis apagados ou em atitude suspeita. Esse avistamento colidia frontalmente com o álibi de John, que afirmava estar dormindo na casa de sua mãe naquele horário. Além disso, análises posteriores dos dados de telefonia mostrariam que o celular de John permaneceu inativo por um longo período de 15 horas consecutivas a partir daquela madrugada, criando uma janela de tempo inexplicável e sombria onde nenhuma comunicação foi registrada, justamente nos momentos cruciais em que Caitlin desapareceu da face da terra. O silêncio angustiante que pairava sobre o desaparecimento de Caitlin Markham permaneceu intacto por quase 2 longos anos, alimentando a incerteza de uma família que oscilava entre a esperança e o luto. Esse período de estagnação foi subitamente interrompido na tarde de 7 de abril de 2013, quando a tranquilidade de uma área rural em Indiana foi quebrada por uma descoberta acidental e macabra. Um casal que percorria a região de Big Cedar Road, em Cedar Grove, localizada a cerca de 48 quilômetros a oeste de Fairfield, estava em busca de sucata e latas de alumínio quando se deparou com algo que, inicialmente, parecia ser parte da natureza selvagem do local. Em meio aos detritos e à vegetação, eles encontraram o que a princípio julgaram ser ossos de um animal, possivelmente de um cervo, algo comum naquela área arborizada. No entanto, ao examinarem mais de perto um objeto que parecia uma pedra estranha, o homem percebeu com horror que segurava uma mandíbula humana, ainda com os dentes intactos, o que o levou a contatar imediatamente as autoridades. A chegada da polícia
transformou a mata silenciosa em uma cena de crime ativa e perturbadora. A busca subsequente revelou não apenas a mandíbula, mas um crânio humano, que havia sido colocado dentro de uma sacola plástica amarrada, um detalhe grotesco que afastava qualquer possibilidade de morte acidental ou natural. Os restos mortais estavam envoltos em lonas plásticas e em um tipo específico de tecido preto, utilizado em jardinagem para barrar ervas daninhas, e haviam sido cobertos por lixo e detritos, em uma tentativa clara e desajeitada de ocultação. A análise forense, confirmada posteriormente através de registros dentários, trouxe a notícia devastadora que Dave Markham tanto temia. Os ossos pertenciam à sua filha, Caitlin. O estado de decomposição dos restos mortais contava uma história complexa aos peritos. A ausência de fluidos de decomposição significativos dentro da sacola onde estava o crânio sugeria fortemente que o corpo de Caitlin não estivera ali o tempo todo. A teoria predominante era a de que ela havia sido deixada em um local primário para se decompor antes de seus restos serem recolhidos, embrulhados e desovados naquela ravina remota em Indiana. Embora a causa exata da morte não pudesse ser determinada devido ao avançado estado de esqueletização, o médico legista encontrou marcas de violência que gritavam por justiça. No osso do pulso esquerdo de Caitlin foram identificadas 3 ou 4 feridas causadas por trauma de força cortante. Eram incisões precisas, em formato de V, que haviam lascado a camada do osso, indicando o uso de um objeto afiado. Embora essas lesões por si sós não fossem suficientes para causar a morte, elas apontavam para uma agressão brutal ou um ato ritualístico post-mortem, classificando o caso oficialmente como homicídio. Após a liberação dos restos mortais, a família pôde finalmente realizar um funeral, onde amigos vestiram roupas coloridas e borboletas adornaram a cerimônia, honrando a personalidade vibrante de Caitlin, mas a pergunta sobre quem havia tirado sua vida permanecia sem resposta. Com o passar dos meses após a descoberta, a investigação parecia ter atingido um novo muro de silêncio. Sem uma arma fumegante ou evidências de DNA conclusivas na cena do descarte, o caso esfriou mais uma vez, gerando frustração profunda em Dave Markham. Em 2015, sentindo que a polícia de Fairfield não estava progredindo e criticando o que ele percebia como uma condução lenta e desleixada do inquérito inicial, o pai de Caitlin iniciou uma campanha incansável para transferir a investigação. Ele pressionou com sucesso para que o gabinete do xerife do condado de Butler assumisse o caso, trazendo novos olhos para as evidências acumuladas. Paralelamente, um investigador particular, chamado Ryan Green, foi contratado para reexaminar os detalhes que poderiam ter passado despercebidos. Foi nesse período de reavaliação que testemunhos antigos ganharam novo peso, especificamente o relato de 2 adolescentes que na noite do desaparecimento em agosto de 2011 haviam escapado de casa durante a madrugada. Eles relataram à polícia ter visto 2 veículos saindo da direção da casa de Caitlin e chegando à residência de John Carter por volta das 2 horas da manhã. As testemunhas descreveram um Ford Focus vermelho, modelo idêntico ao carro que John possuía, e um sedã escuro desconhecido, ambos trafegando de maneira suspeita, possivelmente com os faróis apagados. Esse avistamento colocava John e seu veículo em movimento em um horário em que ele alegava estar dormindo profundamente na casa de sua mãe, criando uma contradição direta em seu álibi que a nova equipe de investigação não podia ignorar. A investigação avançada mergulhou então no rastro digital deixado e apagado naquela noite fatídica. A análise forense dos telefones celulares revelou uma sincronia perturbadora. Tanto o aparelho de Caitlin quanto o de John cessaram suas atividades quase no mesmo minuto, por volta da 00:06 do dia 14 de agosto. Esse apagão simultâneo sugeria um evento coordenado ou catastrófico, derrubando a tese de que Caitlin simplesmente parou de responder. Mais incriminador ainda foi o que os peritos descobriram ao analisar o histórico de mensagens de John. Embora ele afirmasse ter trocado mensagens com ela
e mantido a normalidade, os registros mostravam que todas as mensagens de texto enviadas e recebidas entre as 20 horas e as 23 horas e 36 minutos daquela noite haviam sido deletadas manualmente de seu aparelho. Quando confrontado sobre essa exclusão seletiva, John ofereceu justificativas vacilantes e pouco convincentes. Inicialmente, ele alegou que não havia enviado mensagens naquela noite. Depois, confrontado com os registros da operadora que provavam o contrário, mudou sua história dizendo que as apagou acidentalmente. Em outro momento, tentou justificar dizendo que precisava liberar espaço em seu telefone para as novas mensagens de condolências que chegariam, uma explicação que não fazia sentido técnico nem lógico para o contexto do momento. Além das mensagens apagadas, os dados de geolocalização e uso do telefone pintaram o retrato de um homem que, ao contrário de um noivo preocupado, entrou em um estado de inatividade total. Após a meia-noite, John permaneceu fora do ar por 15 horas consecutivas, sem tentar contatar Caitlin ou qualquer outra pessoa até a tarde do dia seguinte, criando uma janela de tempo perfeita e inexplicável que coincidia exatamente com o período em que o corpo de sua noiva precisaria ser removido e ocultado. 12 anos de silêncio e impunidade começaram a ruir definitivamente no início do ano de 2023, marcando o ponto de virada que a família Markham aguardava com uma mistura de esperança e exaustão. Em 17 de fevereiro, a estratégia da polícia de pressionar o círculo íntimo de John Carter finalmente rendeu frutos com a prisão de Jonathan Palmerton, o melhor amigo de John e uma figura constante nos bastidores do caso desde 2011. Palmerton foi detido sob a acusação de perjúrio, indicando que ele havia mentido sob juramento sobre os eventos que cercaram o desaparecimento de Caitlin. Essa prisão não foi apenas um movimento legal, foi um sinal claro de que o pacto de silêncio que protegera os envolvidos por mais de uma década estava sendo desmantelado pelos investigadores, permitindo que as autoridades avançassem para a próxima fase crítica, a obtenção de provas físicas que ainda pudessem existir. A detenção de Palmerton forneceu a base legal necessária para que a polícia executasse um mandado de busca e apreensão na residência da mãe de John Carter, o local onde ele vivia na época do crime e para onde alegou ter retornado na noite fatídica. Os detetives, agora armados com novas informações e uma determinação renovada, vasculharam a propriedade em busca de qualquer vestígio que ligasse John diretamente à ocultação do corpo de sua noiva. Foi dentro de um galpão de armazenamento situado no quintal da propriedade que eles encontraram uma peça de evidência física impressionante. Rolos de uma barreira de jardim, um tecido preto utilizado em paisagismo para impedir o crescimento de ervas daninhas. A análise forense confirmou que aquele material era uma combinação exata, visual e estruturalmente, com o tecido sintético encontrado envolvendo os restos mortais de Caitlin na cova rasa em Indiana, em 2013. A preservação desse material por tantos anos na casa da família de John serviu como um elo tangível e irrefutável entre o local onde ele morava e o local onde o corpo foi desovado. No entanto, o que os investigadores descobriram em seguida transcendeu a evidência física e mergulhou nas profundezas perturbadoras da psique de John Carter. Durante as buscas na residência, a polícia apreendeu um caderno antigo, uma espécie de diário contendo poemas e rascunhos escritos pelo próprio John. O conteúdo era sombrio, repleto de temas sobre morte e violência, mas uma página específica gelou o sangue dos detetives. Nela, John havia registrado um diálogo escrito entre ele mesmo e uma entidade que ele denominava demônio. As frases, rabiscadas com uma honestidade brutal, debatiam o destino de alguém que ele amava. Lá no fundo, eu a amo. Você deve matá-la. Ela deve morrer. Eu não posso matá-la. Sim, você pode. Não. Sim, dizia o texto, retratando uma luta interna macabra entre o afeto e o impulso homicida. A análise desse diário revelou o elemento mais condenatório de toda a investigação:
uma frase que funcionava quase como uma assinatura de culpa. Em meio aos devaneios escritos, John anotou: "Eu cortei seus pulsos com a chave para o seu coração." Essa linha alinhava-se com uma precisão aterrorizante à única lesão física inexplicável encontrada nos ossos de Caitlin anos antes: os cortes em forma de V no osso de seu pulso esquerdo. Até aquele momento, a natureza daquela lesão era um mistério forense, mas as palavras de John sugeriam que o ferimento não foi acidental, mas sim um ato deliberado, parte de uma fantasia ou de uma encenação realizada no momento da morte, conectando suas palavras privadas à realidade brutal do crime, de uma forma que nenhuma coincidência poderia explicar. Com a evidência física do tecido de paisagismo e a confissão escrita nas páginas do diário, o cerco se fechou. Em 22 de março de 2023, John Carter, agora com 34 anos, foi finalmente preso e acusado formalmente pelo assassinato de Caitlin Markham. A notícia abalou a comunidade, pois John havia seguido com sua vida. Ele estava casado, tinha filhos e vivia livremente na mesma região onde a família de Caitlin lamentava sua perda diária. O juiz estipulou uma fiança de $1 milhão, refletindo a gravidade das duas acusações de homicídio que pesavam contra ele. Durante o processo inicial, John manteve sua postura de negação, declarando-se inocente e comportando-se de maneira estoica, quase indiferente, diante das evidências apresentadas, enquanto sua defesa se preparava para o que prometia ser um julgamento longo e doloroso. A montanha de evidências circunstanciais e físicas, acumuladas ao longo de 12 anos, contudo, forçou uma mudança drástica na estratégia de defesa. Em junho de 2024, prestes a enfrentar um júri, John Carter optou por não arriscar uma condenação por homicídio doloso. Em vez disso, ele aceitou um acordo judicial e declarou-se culpado de homicídio involuntário. Embora não tenha discursado abertamente para o público no tribunal, os detalhes de sua admissão vieram à tona. Ele confessou que durante uma discussão acalorada na noite de 13 de agosto de 2011, perdeu o controle e asfixiou Caitlin até a morte. Em pânico e sem saber o que fazer com o corpo, ele admitiu ter cortado o pulso dela em uma tentativa grotesca de encenar um suicídio, explicando assim a lesão óssea e a frase em seu diário, antes de envolver o corpo e descartá-lo na floresta em Indiana. A conclusão legal do caso, no entanto, trouxe um gosto amargo de injustiça para a família da vítima. Devido às leis de prescrição vigentes e à natureza da acusação rebaixada para homicídio involuntário, um crime de terceiro grau no estado de Ohio, as mãos do juiz estavam atadas. Em 18 de julho de 2024, John Carter foi sentenciado à pena máxima permitida por lei para esse delito específico: apenas 3 anos de prisão. A sentença foi recebida com indignação por Dave Markham, que classificou a punição como um insulto à memória de sua filha e aos 13 anos de sofrimento da família. Ele prometeu canalizar sua dor para a criação da Lei de Caitlin, uma legislação destinada a impedir que assassinos se beneficiem da ocultação de cadáveres para obter penas mais leves, garantindo que o legado de sua filha seja a proteção de futuras vítimas, mesmo que a justiça plena para ela tenha tardado e falhado em sua severidade.